Descubra como morreram os 12 discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. Os discípulos e apóstolos de Jesus certamente não tiveram vidas fáceis, e suas mortes foram tudo menos pacíficas. Tradições antigas que detalham as mortes dos apóstolos de Jesus, apesar de suas diferenças, concordam quase unanimemente que eles encontraram fins trágicos. Na verdade, qualquer pessoa que procurasse descobrir como cada apóstolo morreu, encontraria relatos horríveis. Cada história é mais horrenda do que a anterior, com várias histórias de crucificação, apedrejamento, esfolamento, espancamento, decapitação e mais. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que se sabe sobre como os 12 discípulos e apóstolos de Jesus encontraram seu fim. Também incluirei nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de discutirmos especificamente a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus, primeiro precisamos reconhecer que, com exceção de 2 deles, a Bíblia não fornece detalhes adicionais sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre esse assunto vem de tradições cristãs antigas. Algumas dessas tradições foram registradas em escritos que datam de um período logo após a Era Apostólica. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por historiadores antigos e pais da Igreja, mas outras não são muito confiáveis e parecem ser apenas lendas dos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, é importante entender que as tradições cristãs antigas, sejam as mais confiáveis ou as mais obscuras, nunca podem ser colocadas em pé de igualdade com o texto bíblico. Sim, as tradições cristãs antigas são intrigantes e muitas vezes muito úteis para nos ajudar a entender os eventos e o contexto histórico dos primeiros anos da Igreja primitiva. Mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, discutir como os apóstolos de Jesus morreram não é tarefa fácil, porque essas tradições antigas oferecem diferentes versões de suas mortes e as contas frequentemente confundem e entrelaçam fatos históricos e personagens. No entanto, vou me esforçar para manter a maior distinção possível nesse aspecto, com base no que é amplamente aceito na teologia histórica. A morte de Tiago, filho de Zebedeu Tiago, filho de Zebedeu, tem a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento, além de Judas Iscariotes, o traidor. Portanto, entre todas as contas detalhando as mortes dos apóstolos, esta é a única em que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu, também irmão do apóstolo João, foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica aos primeiros cristãos, instigada pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. Portanto, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva era neto do rei que tentou matar o recém-nascido Jesus, ordenando o massacre de crianças em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e desempenhou um papel na condenação de Jesus Cristo. No capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu as mãos para afligir os cristãos. Foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago pela espada e aprisionou o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos agradou aos líderes judeus da época, e o apóstolo Pedro escapou da morte apenas porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão por meio de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta do ano 44 depois de Cristo, e o fato de que ele morreu pela espada provavelmente indica que ele foi decapitado. A morte do apóstolo André. De acordo com algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia, na província romana da Acaia, mais especificamente em Patras, após evangelizar a esposa do procônsul local. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, pois não se considerou digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. No entanto,
Antes de sua crucificação, André suportou uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Devido a essa tradição, esse design de cruz ficou conhecido como a Cruz de Santo André. As contas que detalham a morte do apóstolo Filipe são bastante confusas, especialmente porque essas histórias parecem confundir o apóstolo Filipe com Filipe, o evangelista, um diácono da igreja de Jerusalém. Portanto, algumas tradições dizem que ele foi crucificado, outras dizem que ele foi apedrejado, algumas dizem que ele sofreu ambas as formas de execução, e ainda outras afirmam que ele foi enforcado. Há até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a tradição mais renomada sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério à pregação do evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por meio de crucificação e apedrejamento. A morte do apóstolo Bartolomeu. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos discípulos mais misteriosos de Jesus, pois praticamente não há fontes confiáveis sobre sua vida após o ministério terreno de Jesus. No entanto, algumas tradições afirmam que, após dedicar sua vida à disseminação do evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outros relatos afirmam que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado, enquanto algumas versões sugerem que ele foi chicoteado até a morte ou decapitado. A morte do apóstolo Tomé. Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé, com base em lendas e tradições antigas. Algumas dessas tradições afirmam que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia, e que sua morte ocorreu no sul da Índia, onde supostamente foi empalado com lanças por seguidores de religiões locais. A morte do apóstolo Simão, o Zelote. Algumas tradições cristãs sugerem que Simão, o Zelote, foi martirizado em uma idade avançada durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, como acontece com os outros apóstolos, existem diferentes versões sobre sua morte. Algumas dizem que ele foi crucificado, outras sugerem que foi queimado vivo, e ainda outras afirmam que ele foi cerrado ao meio. A morte do apóstolo Judas, também conhecido como Tadeu. De acordo com algumas tradições, Judas Tadeu foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano até ser martirizado. Existem também diferentes versões de sua morte que sugerem que ele foi morto com golpes de lança, espancado até a morte ou teve a cabeça decepada com golpes de machado. Curiosamente, algumas antigas narrativas relacionam as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos os apóstolos foram espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. A morte do apóstolo Mateus foi o apóstolo que trabalhou como cobrador de impostos antes de seguir Jesus. Existem muitas contas sobre o possível martírio de Mateus, incluindo uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais amplamente aceita sobre a morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente por meio de um golpe de espada. A morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Há uma grande confusão em torno da morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor. Na verdade, algumas tradições erroneamente confundem esse Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando as tradições que claramente diferenciam Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, existem relatos antigos que sugerem que ele pregou o Evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. De todas as contas na tradição cristã sobre as mortes dos apóstolos, a mais conhecida é a do apóstolo Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmam que Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 d.C., durante a perseguição instigada pelo imperador Nero. Na verdade, a execução de Pedro teria ocorrido em um local conhecido como o Circo de Nero.
A tradição afirma que Pedro estava destinado a ser crucificado da maneira convencional, mas ele se recusou a morrer da mesma forma que seu grande mestre, Jesus Cristo. Assim, ele solicitou que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. A morte do apóstolo João foi o último dos apóstolos de Jesus a falecer. Segundo a tradição, ele foi severamente perseguido e torturado. Há até um antigo relato afirmando que ele foi jogado em uma caldeira de óleo fervente, mas miraculosamente sobreviveu. Mais tarde, João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu revelações do Senhor que estão registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Patmos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade avançada e morreu de causas naturais. A morte de Judas Iscariotes, também conhecido como Tadeu Judas, foi o primeiro dos 12 discípulos a falecer. No entanto, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado em nome de Jesus, mas foi aquele que traiu o Senhor. Após trair Jesus e entregá-lo por 30 moedas de prata, Judas tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas eles recusaram. O Evangelho de Mateus registra que, após isso, Judas Iscariotes foi enforcar-se. Lucas, no livro de Atos, descreve a morte horrenda e terrível do discípulo traidor, afirmando que ele estourou no meio e todas as suas entranhas se derramaram. Parece que o corpo de Judas permaneceu pendurado no local de execução até se partir ao meio. A morte do apóstolo Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Algumas tradições dizem que ele pregou na Etiópia e depois seguiu para a região do Cáucaso, onde foi crucificado. Outras tradições sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judéia, e ainda outras afirmam que ele morreu de causas naturais em Jerusalém, em idade avançada. A morte do apóstolo Paulo foi o último dos apóstolos, embora não fizesse parte dos 12, sendo escolhido por Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Assim como a tradição sobre a morte de Pedro, o relato da morte de Paulo é considerado confiável. De acordo com registros, Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta de 67 depois de Cristo, durante a mesma perseguição que levou à martirização de Pedro. A segunda carta de Paulo a Timóteo reflete seus momentos finais antes do martírio. Em conclusão, mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram é entender que eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Eles foram verdadeiros seguidores de Cristo. Jesus frequentemente falou sobre o custo do discipulado durante seu ministério terreno, e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço. Eles sacrificaram seu bem-estar e renunciaram às suas próprias vidas, não para que seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos, línguas e nações. Se você gostou de aprender sobre as mortes dos apóstolos de Jesus, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera? O livro Prosperidade com Deus encontrará um guia inspirador e prático para trilhar uma jornada rumo à verdadeira riqueza. Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe neste livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o guiará para uma vida de prosperidade com base em sua conexão com o Criador. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade.